A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, para que juntos possamos estar estudando a palavra do Senhor. Mas para isso, como sempre, necessitamos e dependemos única e exclusivamente do Senhor, o qual não tem nos deixado confundido, e a sua palavra nos afirma que devemos recorrer a Ele, que Ele não nos deixará sem resposta nesse quesito. E ainda, para tratarmos de assunto e tema tão importante para todos nós, estaremos abordando hoje, falando um pouco mais sobre a apostasia e também sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo e como seriam esses tempos trabalhosos. E para isso estaremos usando duas obras, né? Um artigo publicado na revista chamada Da Meia-Noite e também na obra do pastor Erinaldo Renovato, ao qual faremos a citação, declarando a referência da maneira correta. E antes estaremos então lendo aqui a palavra do Senhor. Vamos então, meus irmãos, à leitura, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao número 17. Narra as Sagradas Escrituras. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A revista chamada do mês de setembro do ano de 2020, no seu número 51, número 9, nos traz um artigo dos autores Dr. Mark Hitchcock e também do mestre Jeff Kinley, denominado Apostasia, a Quinta Coluna, o qual artigo este que nós estaremos fazendo a citação do contido da página de número 9 a de número 12. Então vamos lá ao que relatam os autores a respeito da temática. Abre aspas. A apostasia e o Apocalipse. As cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses foram escritas em sua segunda viagem missionária, durante sua estada em Corinto, conforme Atos, capítulo 18, dos versículos de 1 a 11. Embora essas cartas abordem muitos tópicos importantes, sua característica marcante é um foco no futuro. Elas são frequentemente chamadas de epístolas escatológicas, visto que a vinda do Senhor é mencionada em todos os capítulos. O segundo capítulo da carta aos Tessalonicenses é um dos grandes capítulos proféticos das Escrituras. Nenhum outro capítulo da Bíblia inteira cobre o mesmo terreno profético. Para entender este capítulo e seu conteúdo, precisamos conhecer um pouco do pano de fundo. Algum tempo depois de Paulo ter escrito sua primeira carta aos Tessalonicenses, surgiram na igreja mestres que estavam defendendo falsas doutrinas. A natureza desse falso ensino, em particular, era que o dia do Senhor
já havia chegado e a igreja já estava na grande tribulação. A tribulação, ou o dia do Senhor, é um tempo final do julgamento global que precede a segunda vinda de Cristo. Aparentemente, esse falso ensino surgiu de várias formas, sendo uma delas uma carta forjada e falsa que afirmava ser do apóstolo Paulo. Antes de endireitar esse problema, Paulo enquadra a questão: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, conforme narrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Embora possa parecer estranho para nós que os nossos crentes em Tessalônica pudessem dar ouvidos ao ensinamento de que o dia do Senhor, no final dos tempos, já tivesse chegado, nós precisamos lembrar que eles estavam enfrentando séria perseguição, como está refletido em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Sua atual perseguição os tornou suscetíveis à noção de que o dia do Senhor já havia chegado. Isso fez todo sentido à luz das circunstâncias. Porém, a realidade de estarem no dia do Senhor levantou uma questão importante. Paulo, em sua primeira carta a eles, 1 Tessalonicenses, prometeu libertação do futuro tempo de tribulação por meio de sua captura ou arrebatamento ao céu, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 9 a 10, capítulo 4, versículo 17, e ainda capítulo 5, dos versículos de 1 a 9. Se o que eles estavam ouvindo agora fosse a verdade, significaria que o ensino anterior de Paulo sobre a libertação deles estava errado, ou que Paulo estava correto, e eles tinham sido deixados para trás. Nenhuma dessas probabilidades era atraente, e eles estavam seriamente abalados com o impacto de um grande terremoto, e eles continuavam a sentir os perturbadores efeitos daquele relatório. A questão que os tessalonicenses enfrentavam era se os seus sofrimentos presentes indicavam que eles já haviam entrado no período da tribulação. A resposta de Paulo para esta questão é um enfático não. Ele diz aos tessalonicenses que eles não estão no dia do Senhor. Para concluir a sua resposta, ele aponta duas coisas que deveriam acontecer antes que aquele dia viesse, que ainda não haviam acontecido. Não deixem que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, conforme narrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Duas coisas precisam acontecer antes que o fim dos tempos comece. Um evento precisa ocorrer, a rebelião, e uma pessoa precisa aparecer, o rebelde. O ponto de Paulo é claro. Como nenhum desses eventos tinha acontecido, o dia do Senhor não poderia ter chegado, mas virá algum dia. E ainda nesse sentido, prosseguem os autores, declarando sobre o tópico a aproximação da apostasia, que o primeiro evento que precisa vir antes do dia do Senhor é a apostasia, ou rebelião. Paulo está dizendo que o derradeiro dia do Senhor não pode vir até que haja um afastamento generalizado da fé verdadeira. Alguns entendem o afastamento aqui como sendo uma partida física, ou o arrebatamento da igreja para o céu. Apesar de tal visão ter algum mérito, a maioria dos expositores acredita que isso se refere a um afastamento ou partida teológica. O artigo definido aparece antes da palavra apostasia, sinalizando que não é apenas um desvio qualquer da fé, mas um que é único
e que os leitores aparentemente já conheciam, é a apostasia. Esta apostasia final implicará no afastamento generalizado, em grande escala, por parte daqueles que professam conhecer a Deus. Alguns estudiosos veem a apostasia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, em termos mais abrangentes, referindo-se a uma rebelião em escala mundial contra a autoridade no final dos tempos. Isto é, uma revolta geral contra Deus. Apesar do fato de que isso certamente ocorrerá, a apostasia no contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos de 1 a 3, parece descrever um afastamento por parte daqueles que professam conhecer a Deus. João Calvino observa: portanto, Paulo usa o termo rebelião ou apostasia, significando um traiçoeiro afastamento de Deus, não da parte de uma pessoa ou de uns poucos indivíduos, mas algo tão grande que se espalharia entre um amplo círculo de pessoas. Agora, ninguém pode ser chamado de apóstata, a não ser que tenha previamente professado seguir a Cristo e o Evangelho. Assim, Paulo está predizendo uma rebelião generalizada na igreja visível, referindo-se a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, de Cabil, diz: a apostasia não ocorrerá primeiramente no mundo não cristão, mas sim dentro da comunidade da aliança. A cristandade está indo em direção a um grande afastamento. Quando 2 Tessalonicenses foi escrita, havia sem dúvida alguns erros na igreja, mas não havia uma apostasia generalizada dentro do cristianismo, no sentido ordinário do termo. As igrejas ainda eram fiéis ao Senhor. Paulo está declarando que o dia do Senhor não pode vir até que haja primeiro um afastamento universal e global da fé. As Escrituras falam com frequência dessa apostasia vindoura. No século XXI, a situação é inteiramente diferente da que foi para a igreja de Tessalônica. Hoje, há certamente uma apostasia generalizada. A triste verdade é que existem muitos que não estão pregando o verdadeiro evangelho e, além disso, estão negando as doutrinas centrais de nossa fé cristã. Muitos estão ensinando que Cristo é somente um homem, que ele não nasceu de uma virgem, que ele não viveu sem pecado, que ele não ressuscitou dos mortos, que a salvação não é por seu sacrifício expiatório, que as pessoas podem ir para o céu por outros meios, além de Jesus, e ainda que ele não voltará. Eles negam que as Escrituras são a inerrante e infalível palavra de Deus, e decidem quais partes da Bíblia são importantes e quais são opcionais, ou até mesmo ultrapassadas. Eles rejeitam os padrões bíblicos para uma vida santa e aceitam práticas como atividade homossexual, inclusive entre os líderes da igreja. De certa forma, a apostasia já está aqui e está se expandindo em força e intensidade. O segundo evento que precisa ocorrer antes da tribulação final é a revelação ou desvendar do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade não é outro senão o anticristo final. Homem da iniquidade é um dos seus muitos nomes registrados nas Escrituras. O versículo a seguir descreve a natureza ultrajante de seu pecado. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, conforme é narrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A ultrajante deificação própria do anticristo será o último passo decadente na rebelião humana contra o Deus verdadeiro. A relação entre a apostasia e o anticristo é clara. O grande afastamento final preparará o mundo para a recepção do anticristo final. John Stott resume bem isso. O que ele faz é esclarecer a ordem dos eventos futuros. O dia do Senhor não pode já estar aqui, ele diz, porque aquele dia não virá antes que duas
outras coisas aconteçam. Um certo evento precisa acontecer e uma certa pessoa precisa aparecer. Ele chama o evento de a rebelião, a apostasia, a revolta contra Deus. E a pessoa de o homem do pecado, o rebelde. Ainda que Paulo não o chame de anticristo, é evidentemente quem ele é. João escreve sobre a expectativa da sua vinda. Charles Hare acrescenta: é como se a infidelidade daqueles que professam ser religiosos irá preparar o caminho e possivelmente até prover a ocasião para a exibição final da revolta contra Deus na pessoa do homem do pecado. Mas o dia do Senhor não estará presente até que essa grande apostasia percorra a terra. Quando aqueles que professam conhecer a verdade se virarem completamente contra ela, eles abraçarão a mentira definitiva, adorando um homem como Deus. De mal a pior. Um punhado de passagens do Novo Testamento nos dizem que a apostasia será uma das características determinantes dos últimos dias. Cada uma das seguintes passagens fornece informações importantes sobre a natureza da apostasia nos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3, o versículo 1 afirma: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O período em que a apostasia ocorrerá é definido como últimos tempos. A palavra últimos ou posteriores indica que aqueles tempos ainda estavam por vir quando Paulo escreveu esta carta. A palavra usada aqui para tempos é a palavra grega kairos. Ela se refere a temporadas ou períodos mais curtos de tempo. Ela está no plural, para indicar que haverá mais do que um, ou seja, esses tempos de apostasia acontecerão intermitentemente através da era da igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13, essa passagem extensiva contém algumas das palavras finais do apóstolo Paulo. Palavras de advertência. Nesses versos, Paulo cataloga 19 características que prevalecerão durante várias temporadas no decorrer dos últimos dias da igreja. Essas condições vão piorar à medida que a era da igreja progride. Em 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 1 a 22, capítulo 3, dos versículos de 3 a 6, e em 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 1 a 22, o apóstolo escreve uma longa denúncia contra os apóstatas, que ele prevê que entrarão na igreja para enganar o povo de Deus, e negar e desobedecer à verdade. Os versículos 1 e 2 dizem: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 4, Pedro continua: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Pedro diz que os apóstatas negarão até mesmo a segunda vinda de Cristo. Judas, capítulo 1, ou no versículo 1 a 25, Judas, o meio-irmão de Jesus, escreve toda a sua breve carta como um aviso de que os apóstatas, sobre quem Pedro havia alertado poucos anos antes, já haviam chegado.
rastejando para dentro da igreja. Eu, Mark Hitchcock, sempre achei interessante que a pequena carta de Judas, que é o único livro da Bíblia devotado exclusivamente à apostasia, está logo antes do livro do Apocalipse. De muitas maneiras, Judas serve como pórtico ou antessala para o livro do Apocalipse, ao revelar como a igreja visível e professa será nos dias que antecederem os eventos desdobrados em Apocalipse. E nesse sentido, os autores ainda fazem uma pergunta neste artigo. Sinal dos tempos? Prosseguem os autores. Nas Escrituras, a apostasia possui uma orientação escatológica específica. A apostasia que vemos aumentando hoje está se encaminhando totalmente em direção ao afastamento final, pleno, predito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que as Escrituras dizem que irromperá quando o fim dos tempos começar a se desenrolar. Muitos estão atualmente esperando que haja um grande reavivamento global, à medida que o fim se aproxima. É claro que isso é possível, e nós esperamos e oramos para que isso aconteça. Mas John Phillips nos dá uma útil perspectiva bíblica. O rio da apostasia está atualmente subindo. Os tempos perigosos sobre os quais Paulo escreveu estão sobre nós. Em breve, o rio terá suas margens transbordadas, quando todos os afluentes de ilusão e engano se unirem à corrente principal. Quando atingir o nível de enchente, esse rio inundará a terra na apostasia final, que é a entronização do Messias do diabo, como o Deus e Rei deste mundo. Alguns pensam que podemos esperar um despertamento espiritual no mundo todo, antes do arrebatamento da igreja. Mas esta passagem, em 2 Tessalonicenses, indica o oposto. Um abandono mundial da fé pode ser esperado. Deus certamente pode enviar um reavivamento antes que ele chame a igreja para casa. Mas as Escrituras não profetizam isso. O aprofundamento da apostasia é um sinal dos tempos. Em algum grau, a apostasia sempre esteve dentro da igreja, mas está chegando um período futuro, distinto, de escuridão moral e engano espiritual. Hoje, não há dúvida de que um profundo engano e uma crescente apostasia estão sobre nós. O que vemos na igreja de hoje é, no mínimo, chocante. Estamos testemunhando o aumento e intensificação da apostasia que nós devemos esperar se a volta de Jesus está próxima. Apesar do fato de que as coisas sempre podem piorar, achamos difícil acreditar que elas possam ficar muito piores do que os mal-estares teológicos e moral que temos testemunhado nos últimos 50 anos, especialmente na última década. Parece que estamos na vanguarda da apostasia final, e à medida que o fim se aproxima, a batalha se intensificará. Caso você pense que estamos exagerando, ou que estamos sozinhos em nossa avaliação da apostasia como um sinal do fim dos tempos, aqui estão algumas citações de renomados e respeitados pastores e professores de profecia que compartilham esse ponto de vista. O Dr. Pentecoste, uma autoridade notável na profecia bíblica, declara: a abundante evidência por toda parte mostra que os homens estão se afastando da fé. Eles não apenas duvidam da palavra, eles a rejeitam abertamente. Esse fenômeno nunca foi tão dominante como hoje. No período da história eclesiástica, conhecido como Idade das Trevas, os homens eram ignorantes acerca da verdade. Mas nunca houve uma época em que os homens negaram e repudiaram a verdade tão abertamente. Esse repúdio aberto, deliberado e intencional da verdade da Bíblia
é descrito nas Escrituras como uma das principais características dos últimos dias da igreja na terra. Outro estudioso, Harold John O'Kenga, foi uma das principais figuras do evangelicismo norte-americano. Nos meados do século XX, ele pastoreou a igreja Street Park, em Boston, e ajudou a fundar o Fuller Seminary e o Gordon Conwell Theological Seminary. Comentando sobre a apostasia como sinal dos tempos, ele disse: nessa presente e grande apostasia do cristianismo neotestamentário, podemos ver um sinal que a vinda de Cristo pode não estar muito longe. Sempre houve alguma medida de apostasia e por vezes tal apostasia foi grande, mas não como tem sido nos últimos 50 anos. Donald Grey Barnhouse, um grande pastor presbiteriano, disse: fique atento para tal apostasia. Disse Paulo: ela será o sinal do dia do Senhor. Bem, é possível que estejamos vendo os primeiros estágios de tal apostasia nos nossos dias. Se alguma vez houve um afastamento da verdade, é em nossos dias. Mas nós só estamos vendo a ponta do iceberg. John Horsch, escrevendo no início do século XX, disse: a apostasia, que é evidente por todo lado, é um sinal inequívoco dos tempos. Ela deveria despertar a cristandade, crente da sua letargia e indiferença, para uma compreensão das condições como elas são. Como consequência da apostasia, a igreja se vê hoje encarando uma crise como nunca antes no decorrer da sua história. Estes são os últimos dias de apostasia para a igreja. Ainda não estamos na grande queda final que imediatamente prenuncia a chegada do fim dos tempos, mas estamos na vanguarda. Vamos agora fazer a citação do contido na obra do professor e pastor Irinaldo Renovato, um grande mestre, em sua obra muito esclarecedora e também relacionada à temática de hoje, que denomina-se Perigos da Pós-Modernidade. No primeiro capítulo, denominado Tempos Trabalhosos, já na página de número 16, o autor, ele narra o seguinte, abre aspas: entretanto, em relação à Igreja de Jesus, há muitos desvios nos últimos tempos. Certamente em toda a história da Igreja, nunca houve tanta apostasia quanto no século passado e no início do século XXI. Inspirados em teologias liberais, já há crentes que não mais veem a Bíblia como única regra de fé e prática, ou como a palavra de Deus. Muitos aceitam a ideia de que a Bíblia tão somente contém a palavra de Deus, e pior ainda, que nem tudo que está escrito na Bíblia foi por inspiração divina. O resultado dessas teorias não poderia ser outro: a apostasia. Mas é bom que, como cristãos, nos lembremos de que a apostasia é necessária, um mal necessário. Sem que ela aconteça, Jesus não voltará para buscar a sua igreja. Parece um contrassenso, mas é isso mesmo. Diz Paulo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, conforme registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Ainda na página número 17, prossegue o autor, professor e pastor Irinaldo Renovato: os ensinadores do movimento G12 chegam ao cúmulo de dizer que se deve perdoar Deus, pois muitas vezes ele não cumpre suas palavras e causa ressentimentos nos que o buscam. Conheci algumas pessoas que se submeteram nesse movimento à chamada cura interior,
através de um processo de regressão espiritual que não tem nenhuma base nas Escrituras. Há igrejas evangélicas, inclusive com o nome de Assembleias de Deus, em que se pratica um verdadeiro culto aos anjos. Em tais ambientes, as pessoas estão mais voltadas para os anjos do que para Jesus. Há pregadores que só iniciam a pregação depois de pedir que os anjos se postem ao seu lado. Isto é apostasia dos tempos modernos. E há muitos cristãos que estão se afastando dos verdadeiros princípios da ortodoxia bíblica, encantados com esses movimentos. Existem movimentos que se dizem evangélicos e estão vendendo bênçãos, explorando a boa-fé e a necessidade de milhares de pessoas que em suas tribulações e angústia procuram qualquer tábua de salvação, custe o que custar. Em tais igrejas, recebe mais quem dá mais. Isto é apostasia. A Bíblia não diz que para alguém receber bênçãos tem que pagar mais. A promessa das bênçãos decorrentes da contribuição do dízimo não é maior para o rico do que para o pobre. O dízimo nivela todos. Daí porque contribuição para a igreja cristã só deve vir de duas fontes: dízimo e ofertas, conforme Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 9. A apostasia é tão abrangente que há até uma empresa de origem japonesa que oferece treinamento para que pessoas aprendam a ser bem-sucedidas nos negócios e ganhar muito dinheiro. O instrutor diz que as pessoas precisam descer aos abismos e ter contato com os espíritos. Infelizmente, há crentes participando de tal treinamento durante 3 dias. E existem alguns que dizem que nos 3 dias aprenderam muito mais do que em todo o seu tempo de fé na igreja evangélica. Isso é apostasia. A lavagem cerebral não é feita só pelas seitas, mas até por meio de treinamentos empresariais. A palavra de Deus nos adverte contra os falsos ensinos e os falsos mestres. Pedro, exortando em sua segunda carta, disse: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, conforme narrado em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. E agora, avançando já para o final da página 18, início da 19, da mesma obra do autor, pastor e professor Erinaldo Renovato, a seguinte citação nós iremos agora fazer, abre aspas: a hipocrisia e insensibilidade. A hipocrisia acentua-se no meio cristão, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, parte A. Hipocrisia quer dizer impostura, fingimento, simulação, falsidade, falsa devoção. Essa última conceituação é muito apropriada para o que Paulo previu para os últimos tempos em relação ao comportamento marcante da época que antecede a vinda de Jesus. No caso dos apóstatas, eles são pessoas que se deixam levar por falsos ensinos, ou vítimas conscientes que passam para o lado das heresias por oportunismo, visando a satisfação de seus próprios interesses. No caso dos hipócritas, são agentes do diabo, que, utilizando-se conscientemente de mentiras, procuram enganar os incautos, fazendo-os apostatar da fé. Já tivemos oportunidade de conversar com pessoas de uma outra religião, que nos dizem ter consciência de que muitos ensinos que aceitavam eram errados, mas por questão de conveniência, permaneciam ligados àqueles movimentos. Os hipócritas sabem o que estão fazendo, fingem-se cristãos, mas servem ao diabo. Fingem-se santos, mas são pecadores inveterados. Certo pastor de uma igreja norte-americana
passou pelo Brasil ensinando muitas heresias, inclusive que o homem pode ter mais de uma mulher. Além disso, nas reuniões, geralmente em hotéis, dizia que não era pecado olhar para as mulheres, pois são obras de Deus. É interessante que vejamos algumas características dos hipócritas, à luz da palavra de Deus, a fim de que nos previnamos desse tempo trabalhoso. Primeiro, gostam de ser glorificados pelos homens. Quando, pois, der esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam seu galardão, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 2. Jesus ensinava sobre como dar esmolas, mas sua advertência pode ser aplicada hoje em relação aos hipócritas. Eles desejam a glória dos homens. Já existem pregadores, evangelistas, pastores e ensinadores que só pregam para grandes auditórios, em grandes igrejas, ao ar livre ou em estádios. Não aceitam pregar em igrejas pequenas. Por quê? Primeiro, porque gostam de ser vistos por grandes multidões, mas dizem que são homens de Deus. Sentem-se glorificados com os aplausos que muitas vezes soam como de palmas, ou mesmo de glórias a Deus. Em segundo lugar, porque pregando em igrejas pequenas, não terão como receber seus poupudos cachês, cobrados pelo número de vezes que irão pregar. Jesus pregou mensagens maravilhosas a pessoas isoladamente. Pregou para Nicodemos sobre o novo nascimento, o amor de Deus pelo mundo, a salvação e a condenação eternas, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Falou sozinho a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, mas depois toda uma cidade se voltou para ele, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos de 1 a 30. Aqui, prosseguindo, né, o autor nos traz já no correr da sua exposição, na sua obra monumental, na sua obra tão esclarecedora, né? Estamos aqui avançando, vamos tentar então aqui fechar aspas, reticência, né? Abre parênteses, reticências, fecha parênteses, agora aspas, abre aspas novamente, prossegue o pastor e professor Elinaldo Renovato, falando aqui sobre esse tópico: gostam de ser glorificados pelos homens. Tais pregadores alegam que o obreiro é digno do seu salário, fazem uma exegese falaciosa do texto bíblico. O obreiro é digno do seu salário, sim, mas não tem o direito de receber por pregações ou estudos que ministrar. É razoável que uma igreja ou um pastor que convidar um obreiro para pregar sejam sinceros e justos. Ninguém tem o direito de cobrar para pregar. Isso é mercantilismo da fé, que dá motivo para que os ímpios zombem e falem mal do Evangelho de Jesus. Felizmente, ainda há homens de Deus que, mesmo sem serem reconhecidos e sem se tornarem ricos no seu ministério, preferem viver de acordo com as condições que Deus lhes concede. Ainda que não se tornem milionários deste mundo, são ricos para com Deus. Há dito levitas do louvor que só cantam mediante pagamento, inclusive aos que exigem o depósito antecipado de 50% do alto cachê que cobram para cantar, às vezes por uma só noite. São hipócritas, pois dizem estar louvando a Deus, na verdade estão louvando a si próprios. Se de fato louvassem a Deus, cantariam, ainda que numa pequena igreja ou congregação que os convidassem, mesmo que esta só pudesse pagar a passagem e vir a hospedá-los na casa de um humilde servo do Senhor. Mas não é assim. São vendilhões do louvor, só cantam por dinheiro. Quando tiveram a oportunidade dada por Deus para usar o talento, eram humildes. Cantavam em todas as igrejas, sem cobrar nada. Cantavam para Deus. Depois, tornaram-se capitalistas do mercado evangelístico, que atuam de acordo com a oferta e a procura do produto ou do serviço que prestam nos supermercados ou feiras livres da fé. Também buscam a glória dos homens nos chamados shows gospel. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, conforme registrado em Mateus capítulo 6, versículo 2. São homens e mulheres, amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. O tópico 2, impede a entrada no reino de Deus. No tópico 3, ainda contribuem financeiramente, mas não são sinceros para com Deus. E por fim, meus irmãos, vamos aqui narrar o contido nessa mesma obra, essa obra tão importante para todos nós, chamada Perigos da Pós-Modernidade, do pastor e professor Erinaldo Renovato, um grande mestre, e que, com base bíblica, nos instrui nesta oportunidade, através deste livro, publicado pela Casa Publicadora Assembleias de Deus, no ano de 2007, uma obra que é recomendada a todos os irmãos, quem puder adquirir esta obra. Mas vamos aqui ao contido, já na páginas de número 24 e 25, que fala sobre a rebelião que se acentua, conforme base bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. A rebelião se acentua, abre aspas, homens amantes de si mesmo. O apóstolo Paulo não estaria contradizendo o que Jesus ensinou, quando respondeu aos fariseus qual seria o grande mandamento da lei, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 35. Jesus respondeu que o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento, e que o segundo, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo, conforme Mateus capítulo 22, versículo 39. Amar a si mesmo não é um mandamento, porém, o que o apóstolo acentuou como sinal dos tempos trabalhosos é o amor ao homem, sem o amor de Deus. Jesus vinculou os dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Egoísmo e individualismo são as características marcantes da filosofia de vida humanista. No humanismo, que é a filosofia dominante dos tempos presentes, o homem é visto como o centro da vida, das decisões, do presente e do futuro, desprezando a Deus. Nesse tipo de amor, não há lugar para Deus, para a sua palavra, nem para Cristo, como Salvador do mundo. É sinal dos tempos trabalhosos. O humanismo é um desafio para a igreja. Essa filosofia pode ser bem tipificada no que João viu no Apocalipse em relação à igreja de Laodiceia. Nela, Jesus é visto do lado de fora e bate a porta num ato de misericórdia e amor, para que lhe seja dada a oportunidade de entrar e cear, conforme Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O homem, no centro da igreja local, é reflexo da influência do humanismo. Em igrejas assim, não se vê mais a operação do Espírito Santo. A igreja não ora, não se busca o batismo com o Espírito Santo, não se vê curas, prodígios e outros sinais, mas se vê dança, palmas, shows, espetáculos humanos, sensualidade, exibicionismo, desfiles de moda e intelectualismo, frio e sem poder. Avareza, presunção e orgulho. A avareza é o amor ao dinheiro. No item que mostramos exemplos de hipocrisia, vimos que há homens, obreiros, cantores, ensinadores e outros que definem seu trabalho por dinheiro. Se não houver cachê, não haverá apresentação, pregação, louvor e etc. Diz a Bíblia, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A avareza segue-se a presunção e orgulho. Presunção é vaidade, sinônimo de orgulho, de soberba. Quando havia mais crentes pobres, analfabetos nas igrejas, não se via demonstrações de orgulho. Hoje, quando Deus nos tem abençoado grandemente, de forma que os evangélicos já não podem ser chamados de gente sem cultura, há infelizmente muitos orgulhosos e presunçosos
Em muitos lugares, se alguém tem um curso teológico, é suficiente para não querer mais sentar nos bancos de uma classe de escola dominical e ouvir o ensino por um irmão leigo. Isso é orgulho. Vamos repetir mais uma vez? Vamos ler aqui, meus irmãos, o que disse o autor nessa compreensão maravilhosa. Em muitos lugares, se alguém tem um curso teológico, é suficiente para não se sentar mais nos bancos de uma classe de escola dominical e ouvir o ensino por um irmão leigo. Isso é orgulho. Devemos ser gratos a Deus pelos crentes cultos, intelectuais, muitos com mestrado e doutorado. Mas precisamos reconhecer que não é a cultura que faz a diferença, e sim a unção de Deus na vida, tanto do letrado quanto do inculto. Os tempos trabalhosos têm muito mais aspectos e características a serem observados. Porém, esperamos que Deus nos ajude a discernir os perigos, os desafios e as ameaças dessa época, em que, pelos sinais que são visíveis à luz da Bíblia, a volta de Jesus para buscar a sua igreja certamente está muito mais próxima do que podemos imaginar. Pouca coisa falta para se cumprir o que o Senhor previu para chegar ao fim. Talvez alguns países isolados ainda precisem ouvir a pregação do Evangelho. E após, virá o arrebatamento dos salvos. O arrebatamento dos salvos. E após, frisemos, virá o arrebatamento dos salvos para encontrar o Senhor nos ares. Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Meus irmãos, de maneira breve, uma vez mais, nós podemos estudar assunto tão importante para todos nós e verificarmos que tudo quanto o Senhor nos ensinou através da sua palavra tem se cumprido e se cumprirá à risca. E nesse sentido, nós então estaremos concluindo lendo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18, conforme aqui nos diz a Escritura Sagrada. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Graças a Deus, meus irmãos. E ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja todo louvor, toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.